bom dia. Você já viu falar idadismo, etarismo e ageísmo? São palavras complicadas, mas são de coisinhas que estão no nosso dia a dia com preconceitos. E é sobre isso que nós vamos falar no café da manhã de hoje. Porque quem veio para cá conversar comigo nessa manhã foi a Isabel Lopesic, que é coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Maranhão. Bom dia, Isabel. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Prazer grande estar novamente aqui, tratando de uma temática que é tão importante para todos nós. Pois é, a gente fala esses nomes complicados, idadismo, etarismo, ageísmo, mas são de coisas que estão no nosso dia a dia, né? O preconceito contra a pessoa idosa, seria isso? Não só contra a pessoa idosa, é contra a idade. Às vezes, os mais jovens também sofrem idadismo. É o preconceito contra a idade. Você julga as pessoas a partir da idade dela. Então vamos refazer esse conceito. Não, a gente não está falando só de preconceito contra a pessoa idosa. A gente está falando contra idades. Aí não interessa qual seja, não é isso? Idoso porque já, vamos dizer, já está fora do mercado, já passou do tempo, essa coisa. E o mais jovem, por quê? Porque não tem experiência, porque ainda não sabe de nada? Como é que funciona? É nessa linha bem aí. Agora, o idadismo, etarismo ou ageísmo, ele se torna mais acentuado e é mais forte na pessoa idosa. Isso gera isolamento, gera a própria violência. O próprio idoso ele vai se recolhendo numa medida que você já diz, olha, não serve, já tá ultrapassado. E a gente sabe que não é verdade. A experiência vale tanto quanto aquelas pessoas mais jovens que estão chegando no mercado de trabalho, elas também trazem toda uma bagagem. E a gente tem que trabalhar essa intergeracionalidade. A grande importância é essa. Pois é, porque se a gente desprezar uma ponta e a outra, a gente vai ficar só com o meio, o miolo da coisa, né? Ela vai faltar raiz e vai faltar os galhos lá fora, não é isso? Você falou perfeito, né? Essa ideia, né, do antes e do depois, né? E da mistura, né, da junção, tanto da geração mais jovem quanto da geração mais velha. E aí a gente trabalhando muito bem essa visão, a gente vai realmente mudar aquilo que nós chamamos de idadismo, que é esse preconceito contra a idade. A gente vai mudar. É uma expressão bem bonita, vamos dizer assim, mas isso não é um processo fácil, não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. É todo um aprendizado. E a gente já começou esse aprendizado, Isabel? Olha, na realidade, o idadismo, ele é cultural. E é tão naturalizado que às vezes a gente mesmo está praticando esse idadismo na medida que a gente diz assim, gente, tu está com essa idade, por exemplo, eu de 70 anos, nem parece. Quer dizer, ele acha que está fazendo elogio, né? Elogio. Ou então dizer assim, eu acho que você quando era jovem era bonito, né? Oh, Quer meu dizer, Deus! então, são coisas que a gente fala naturalmente e a gente está praticando esse idadismo. E aí gera violência, porque a gente já vai deixando, principalmente as pessoas mais idosas, aqueles que estão de 60 anos em diante, às vezes sofrem muito mais, porque fica calado, já se acha que está realmente já passado, né? E termina por não contribuir. E termina por naturalizar um bullying, vamos dizer, né? A gente pensa que bullying acontece só na escola, não. Bullying acontece para todos os lados. Mas assim, quando você diz, antigamente, olha eu, antigamente, pessoas de 40 anos eram consideradas velhas. Depois passou, pessoas de 50 passam a ser consideradas velhas. Aí depois pessoas de 60. Mas com isso, dá tempo da sociedade se acostumar com essa longevidade? Quer dizer, os benefícios para a saúde, eles estão trazendo o envelhecimento da população, mas o envelhecimento mais saudável, vamos dizer assim. E por que a gente não está acompanhando também esse comportamento saudável? Olha, eu faço a seguinte análise. Ao longo do tempo, o Brasil foi reconhecido como um país de jovem. E parece que esse conceito, ele não saiu da nossa cabeça. A gente ainda se acha aquele país de jovem.
Sim, tem muitos jovens, mas a velhice é uma realidade, a população que mais cresce hoje é a velhice, Sim, aquilo que sim, você sim. colocou, a questão da saúde, a própria assistência social trouxe dignidade um pouco mais, né, para essa pessoa que envelhece. Por exemplo, na década que eu nasci, que foi na década de 50, a população, a expectativa de vida era de 48 anos. Isso, 48 Hoje, anos. a gente deu... Hoje quem morre com 48 anos, a gente morreu tão jovem, né? Jovem. E é jovem. Com 60 anos, morreu tão jovem, né? E nos 70 anos eu aqui trabalhando em plena atividade e me acho à vontade de dizer que eu sou uma mulher velha de 70 anos. Mas hoje, o mercado de trabalho, sabe, a gente pode dizer que ele já se abriu muito para as pessoas mais experientes, até para as pessoas que já se aposentaram, voltar ao mercado de trabalho e contribuir com a experiência que foram acumulando ao longo desse tempo todo. Esse mercado de trabalho, na visão de vocês, da Defensoria, como é que esse mercado de trabalho recebe essa pessoa que chega com essa bagagem toda, mas que tem também uma idade que tem que acompanhar essa bagagem? Como é que ela é recebida nesse mercado de trabalho? Olha, eu faço a seguinte análise, Elda. Você vê, na realidade, são poucas as instituições e entidades que aceitam essa pessoa idosa. Ainda existe muito preconceito por conta da idade. E como é um mercado que tem avançado muito, a tecnologia, às vezes, a pessoa idosa dessa geração, dessa minha geração, tem dificuldade de estar trabalhando essa tecnologia. E aí, por isso, muitos deixam a pessoa idosa, muito embora já exista, né, experiências exitosas em que trabalham jovens e pessoas idosas e fazendo essa troca de saber, essa troca de experiência entre o que é novo e aquilo que a experiência traz com a idade. Verdade. Mas aí a gente precisa, então, de políticas públicas, nesse caso, para incentivar esse tipo de comportamento? A gente precisa, sim. E essa campanha que a Defensoria traz, desse enfrentamento à violência, perpassa por isso, para que todas as instituições comecem a pensar nesse envelhecimento, naquilo que ele vai realmente estar agregando dentro da sua especificidade em relação à pessoa idosa. E que a pessoa idosa, ela é um cidadão de direito. A gente esquece isso, parece assim que a idade vai subtraindo da pessoa essa qualidade de cidadão, e não é verdade. Pois é, a gente continua cidadão em qualquer idade, né? Continua com direitos, continua com deveres, continua como qualquer idade, tem todos os direitos e deveres e a gente tem que cumprir. Mas eu diria que esse processo de enfrentamento desse tipo de preconceito, de idadismo, de etarismo, de ageísmo, ele está surtindo efeito? O que a gente está fazendo que de alguma forma está dando certo, que a gente pode dizer, esse caminho por aqui, ele pode levar a um bom resultado? Olha, a nível nacional já existem movimentos fortes nessa luta para desconstruir esse idadismo. E uma das lutas é essa que a Defensoria está levando, né, trazendo para a imprensa, para a sociedade como um todo, levando para as igrejas, para as religiões de matriz africana, para as escolas, universidades, essa ideia da desconstrução desse idadismo, do respeito à pessoa idosa, entendendo ela como um cidadão de direitos. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre preconceito, idadismo, etarismo, ageísmo e todos esses ismos que atrapalham o nosso dia a dia. É rapidinho, eu volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com a Isabel Lopzic, que é do Centro de Prevenção e Apoio de Prevenção à Violência e Apoio ao Idoso da Defensoria Pública do Estado. E a gente está falando sobre esses caminhos alternativos para se chegar a essa igualdade. Apesar disso, a gente tem números crescentes de violência à pessoa idosa, a pessoa que ainda não é idosa, vamos dizer assim, com 50 anos, com 60 anos.
As pessoas que se sentem atingidas, Isabel, como é que elas fazem para fazer a denúncia? Primeiro, como é que a gente classifica uma agressão dessa como preconceito? Chamou a gente de velho, já está valendo? Não, essa é uma questão de envelhecimento, que é uma outra vertente que nós vamos estar trabalhando juntamente com a Associação Nacional de Gerontologia do Brasil, do Maranhão também, trabalhando essa questão da educação para o envelhecimento nas escolas, principalmente na Secretaria de Educação, buscando fazer essa parceria entre as pessoas que estão, né, ali dentro da pré-escola, na escola mesmo, né, no ensino fundamental, até as universidades, trabalhando a questão desse envelhecimento. Agora, as violências, elas são muitas, né? As fases da violência. Essa do idadismo é pouco ainda discutida porque parece ser algo natural e até engraçado, muitas vezes, mas que na prática traz sofrimento, traz isolamento, muitas vezes depressão. Agora, existe outro tipo de violência, que é a violência física, que são poucos... Deixa eu esquentar seu café também, vamos lá. Que são a violência física, vem a violência financeira, que são os empréstimos indevidos, a própria negligência, que é quando o idoso ele necessita de cuidado específico e ele não tem, ele está dentro de casa, ele precisa de uma alimentação, ele precisa de ser medicado, ele precisa tomar banho, que alguém faça a sua higiene pessoal e não tem isso. Às vezes ele é o sustentador da família, porém mas ele não é tratado como um empecilho dentro de casa. Então são violências que vêm, que ficam veladas, ficam dentro de casa, infelizmente. E aí a gente luta para fazer a denúncia. A denúncia ela é fundamental. Mas assim, a denúncia, porque normalmente a família, vamos dizer, deixando a sociedade de lado, pegando só esse núcleozinho pequeno aqui da família, a família, ela trata mal o idoso. Tá? Ela pode não fazer aquele acolhimento que ele precisa. Mas aí denunciar a família, para ele, é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito dolorosa. Como é que faz nesse sentido, Isabel? Olha, aí eu sempre digo, a família, ela realmente não se preparou para esse envelhecimento. Não se preparou, exatamente. A gente não se preparou para envelhecer e a família também não se preparou para ter idosos, para ter pessoas idosas. Seu pai e sua mãe, de repente, estão precisando de cuidado, eles que cuidavam de você. Isso. Eu não estou preparada para isso, tá? Então, às vezes, alguém da família não está satisfeito com aquele tratamento que está sendo dado. Ele faz a denúncia. Às vezes, a própria família não reconhece que aquela situação, que aquela pessoa idosa está vivenciando dentro de casa é uma violência. Por exemplo, deixar que ele não faça nada. É um cuidado exagerado. Não faz isso. Isso é o outro ponto da falta de cuidado, vamos dizer, né? O cuidado exagerado atrapalha também, né? Atrapalha porque o idoso passa a dizer assim, o que eu estou fazendo no mundo? Eu não faço mais nada, ninguém permite, ninguém nem conversa comigo. Que é um abandono silencioso dentro de casa. Todo mundo passa, a vida é tão corrida, trabalho, estudo, e aí o idoso fica ali no cantinho, está dentro de um quarto muitas vezes, bem arrumado, a gente chega para fazer a visita, está lindo, tem até uma TV que ele fica olhando para tudo, mas quem é que quer envelhecer? Gostei dessa, tem até uma TV. Imagina você passar o dia inteiro assistindo programas de televisão. Dentro de um quarto limpo. Cadê a família? A família está correndo. Então, a família parte do pressuposto de que se colocar tudo que ele precisa, ele está sendo bem cuidado? Tá sendo bem cuidado, Bota ele num quarto bonito, bota uma TV, bota o ar-condicionado. Ou às vezes até um cuidador, tem um cuidador, mas o filho não vai conversar, o neto passa bem distante, às vezes está dentro de casa. Faz tempo que eu não vejo meu filho, faz tempo que eu não olho meu neto. Entendeu? Então são questões que a gente precisa discutir e precisa mudar. O envelhecimento é para todos nós. E nesse caso, como é a interferência do poder público dentro desse núcleo familiar que fica resguardado, que às vezes você olha de longe, mas ele está sendo tão bem cuidado, por que ele está reclamando? Ou até porque ele não reclama também, ele não reclama, né? Como é que entra o poder público, como é que entra a defensoria ou a promotoria de defesa do idoso para tomar providências no sentido de alertar essa família que aquele não é o tratamento correto?
Olha, às vezes chega a denúncia pelo Disque 100, pelo Disque Denúncia aqui do Maranhão, ou pelo telefone, tanto da delegacia, da promotoria do idoso e da própria defensoria. Então, o que a gente faz? A gente vai numa visita. Chegou a denúncia, a gente vai lá, vai conversar com o idoso, a gente vai perceber aquilo que está ocorrendo. Às vezes a família, ela nem se dá conta que está praticando uma violência. Aí entra a história da orientação, nós vamos orientar. Olha, isso é uma violência, a gente está vindo aqui porque a gente recebeu realmente uma denúncia, mas ninguém vai penalizar uma família, porque às vezes a violência vem pelo cuidado que recaiu sobre uma única pessoa. Muito comum. Aí quem é que está cuidando daquela pessoa? Às vezes é uma mulher, que geralmente as cuidadoras são mulheres. É uma filha que não casou e que dedicou a sua vida todinha ali. Quando o idoso está, por exemplo, com um Alzheimer, ele termina de comer, aí ele diz, eu não comi, eu estou com fome. A pessoa já fica estressada, termina de limpar, aquela pessoa volta, já está sujo. Chega um ponto que ele não aguenta, mas está tudo recaindo ali. Aí a defensoria entra nessa orientação de chamar a família como todo, para que ele se responsabilize, para dividir as tarefas. Que a família se responsabilize, não apenas uma pessoa se responsabilize. Porque às vezes a violência vem bem aí. O cuidador está num alto estresse, num alto grau de estresse, e ele já não aguenta mais, ele já grita, ele já empurra, e isso é violência. É muito complicado, meu Deus do céu. E vocês recebem muitas denúncias? Tem crescido esse tipo de denúncia? Tem. Esse ano, até abril, final de abril, nós já recebemos mais de 3.000 atendimentos. Agora, de violências comprovadas, foram 180 denúncias que se tornaram realmente real, que não foi só a denúncia. Porque ainda ocorre a seguinte coisa, alguém denuncia, a gente vai fazer a visita, vai tentar conversar com o idoso e não procede. Alguém que não está gostando, que está querendo, a questão financeira pesa demais. Tem essa situação, é tipo um trotezinho, né? Um faz trote, a denúncia. Aí diz, ela está em cárcere privado, a gente chega, a pessoa idosa que nos recebe. Aí diz assim, não, eu estou bem, eu estou lúcida. E aí a gente percebe que foi apenas alguém insatisfeito com a questão financeira. Então deixa eu só fazer o papel contrário. Sim. Mesmo nesse caso, quando você chega, a defensoria, por exemplo, chega lá para fazer uma visita, é o idoso que recebe. Aquilo também não pode ser ensaiado, ele não quer acobertar de alguma forma aquela coisa que ele não quer expor, que ele não... Eu falei, a delicadeza do assunto é tão grande que até quem sofre quer esconder. Não pode acontecer isso também? Ocorre e muito. Às vezes o próprio idoso, eu digo a pessoa idosa, ela realmente sabe do que ela está sofrendo, mas ela diz, não, está tudo bem, mas a gente percebe, por exemplo, dentro do ambiente familiar, o olhar que ele lança para aquela pessoa que está ao lado dele, que é o agressor, né? E aí ele já, tudo que ele fala, ele já pede uma confirmação com o olhar. Isso tudo a gente percebe pela prática. Tem que ter um olhar treinado, né? É um olhar treinado. Por isso que o núcleo é especializado de atendimento. A grande maioria somos nós, né, especialistas em gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento. Até mesmo porque nós não somos investigadores, mas a gente percebe, por exemplo, a pessoa idosa que está ali com um odor de urina, ela está suja no quarto, desarrumado, desorganizado, chegando 10 horas, ela não tomou café, ou está dormindo demais, porque aquele filho ou aquela cuidadora deu um remédio a mais para que ele não dê trabalho, passe o tempo mais dormindo. Então são coisas que realmente a experiência vai nos mostrando. É verdade. Tem que ter o olhar muito treinado para detectar esses sinais que não são visíveis, vamos dizer assim. E aí interessante, é o seguinte, que quando a gente chega enquanto defensoria, às vezes a mudança. Quem fez a denúncia depois entra em contato e diz, depois que vocês fizeram a visita, houve uma mudança. A pessoa já melhorou o tratamento com aquela pessoa idosa. Olha, mas isso é bom, né? Esse retorno do trabalho dá satisfação, né? Dá satisfação, com certeza. A violência física, ela ainda é muito comum? Acontece. Agora, a própria pessoa idosa, ela tem dificuldade de relatar, tanto quanto a violência sexual.
é difícil de fazer relato. Quando a gente sabe, às vezes a pessoa está cheia de hematoma, e aí ele diz, não, eu caí, mas ele está com o olho roxo, ele está com o braço machucado, ele tem em outras partes do corpo, aí você percebe que não foi uma queda. Muitas vezes chega no hospital com a queixa de que caiu. Aí a assistente social entra em contato com a gente, quando a gente vai lá, conversa, a própria pessoa idosa, ela já vai e diz, não, foi uma queda, aí a gente vê que não é. Então, existe a questão da subnotificação dessa violência física. É mais fácil a questão da violência psicológica e da própria negligência, que é algo que acontece muito dentro das famílias. Essas deixam marcas no comportamento, a física deixa a marca no corpo, né? A outra deixa na alma, tira a vontade de viver, leva à depressão e muitas vezes à morte. Só para lembrar que isso tudo está sendo discutido hoje, né? Num encontro, né? Sim, nós estamos na abertura, né, dessa campanha de enfrentamento à violência, e a gente trouxe a questão do idadismo, etarismo e ageísmo, que tudo se refere, né, ao preconceito contra a idade, justamente para a gente também pegar a vertente das outras violências, né, que acomete a pessoa idosa. Olha, Isabel, muito obrigada por sua participação, por todos esses esclarecimentos, para a gente começar a aprender, que ainda não aprendeu até agora, está na hora de começar, aliás, já passou da hora de começar, que idade não representa ninguém, o que representa é o que você é, e você deve ser respeitado pelo que você é, e não pelo que sua certidão de idade diz que você é. E esse é um elemento, é uma coisa tão básica que a gente nem precisava falar, né? O respeito pela pessoa deve ser natural para todo mundo, e todo mundo é merecedor de respeito, com toda certeza. Isabel Lopezzi, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada.